Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Minuto do Senhor. Lembrando que o Minuto do Senhor acontece todo santo dia, então se inscreve, deixe seu like, compartilha com outras pessoas para sempre estar por dentro do santo do dia e do Evangelho. O santo de hoje é São Ricardo. São Ricardo nasceu na Inglaterra e foi rei desta nação enquanto seu sobrinho, o legítimo herdeiro, não tomava posse por ser muito novo. São Ricardo deixou a coroa e, junto com seus 3 filhos, partiram para Roma e depois seguiram para a Terra Santa. Ao chegar à cidade de Lucca, no norte da Itália, São Ricardo adoeceu e faleceu. Foi sepultado na igreja de São Frediano, onde estão parte de suas relíquias. E desde então, muitos milagres ocorrem em seu túmulo e, por isso, São Ricardo é muito venerado na cidade de Lucca. São Ricardo, rogai por nós. Bom, o Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 1, versículo 29 ao 39. Curas e oração de Jesus. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e sem tardar falaram a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou-a pela mão e levantou. Imediatamente a febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conheciam. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Simão e os seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: todos te procuram. E ele respondeu-lhes: vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue lá também, pois para isso é que eu vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galileia, e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, no Evangelho de hoje vemos Jesus com a concisa precisão que se dirige para uma casa. Logo que saíram da sinagoga, foram para a casa de Simão. O evangelista Marcos indica que Jesus descarta a sinagoga e afirma seu ministério no espaço da casa, e a casa é o lugar onde se reúne a nova comunidade a quem se torna o centro de irradiação da missão. Na casa, a mulher libertada de sua exclusão exerce a prática essencial das novas comunidades, que é o serviço, e é a porta da casa que se reúne a cidade inteira. Jesus não se deixa reter por uma comunidade particular. Seu ministério missionário é dirigido amplamente a toda a Galileia e aos territórios vizinhos, Ou seja, Jesus ele não ficou só num lugar, ele andou por todo que era lugar, curando as pessoas que estavam necessitadas, curando as pessoas que estavam com demônios, curando as pessoas que estavam necessitando de ajuda. Ele curava a todos, Ele não ficou só em um lugar. É muito bonito ver isso, Que ele sabia que a missão dele era em todos os lugares. Bom, e aí a sogra de Simão estava com febre, Identificada a doença, Jesus ele se aproxima dela e a cura. A pergunta é: o que falta para ele curar a nossa doença, A gente tem que identificar, procurar saber e clamar a Jesus. Mas se a doença for o pecado, se for o pecado, não precisa de explicação. Se a gente quer ser curado do pecado, só precisa ser reconhecido. E aí a gente tem que parar com isso. Só precisa ser reconhecido. E o que acontece é que muitas vezes nós jogamos a culpa nos outros. Eu pequei porque estava assim, porque não sei o que, porque assim, começa a dar tudo que é desculpa por causa do pecado, Mas a verdade é que o pecado, a gente só tem que reconhecer ele e tirar da nossa vida, tendo fé em Deus. Por exemplo, se você quer parar de beber, reze para Deus para não cair nessas tentações, porque vai vir tentações, para esses tipos de pecados. Entre outros tipos de pecados, a gente tem que realmente só começar a tirar eles, porque se a gente não começar, aí é que nunca vai sair, Se você está pecando e você sabe que você está pecando, começa a tirar isso da tua vida. Começa. O importante é começar, porque aí você vai terminar e Jesus vai fazer a parte dele e você a sua, Reza para ele, pede força, pede realmente a paciência para não ser tentado naquilo. E você faz sua parte de não procurar buscar também. E assim você vai reconhecendo o seu pecado e você não vai querer mais aquele pecado na sua vida, Então que a gente possa pedir a Deus a paciência, a força para não ser tentado e que a gente possa querer também.
Porque não adianta você pedir e não querer de verdade, entendeu? Se você quer remendar, como já dizia em outros evangelhos, remendar um pano antigo com um remendo novo, não vai funcionar. Remendar a sua vida. Ah, eu não quero sair tanto assim do pecado, eu quero sair um pouquinho só. Não é assim. Saia completamente, né? Mude completamente a sua vida. Traga realmente um plano novo para a sua vida. Não remende pedaços novos em roupas velhas.